Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos iniciando o Pode Romper, só que hoje está diferente, é o Pode Romper com elas. Isso mesmo, vocês não entenderam errado. Hoje está iniciando um Pode Romper com elas, mulheres que são empreendedoras, mães, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga, pastora, e eu quero aqui já deixar ela se apresentar. Mônica, seja muito bem-vinda, não pode romper com elas. Obrigada, Gabi. Eu sou a Mônica Góes, sou pastora, sou terapeuta, sou mãe, Que gostoso. esposa, né? Como a Gabi disse, estamos aqui hoje para um romper, né? Um romper delas, Isso né? Mulheres, mesmo. nós mulheres. Exatamente. Então, já quero começar aqui. Mônica, quero que você se apresente, fale o nome dos seus filhos, quantos anos eles têm e conta como você entrou nesse universo de terapia. Ai, vamos lá. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho o Felipe, de 24 anos. Eu tenho a Ana Clara, né, de 6 anos, e o Pedro, de 4 anos, né? Sou casada, né, com o Fausto, e esse universo terapêutico, ele já faz parte da minha vida desde 2017, né? Quando eu conheci aí essa área, fui em busca da minha cura emocional, né? Como sempre quando nós entramos em algo, é porque há uma identidade, há uma identificação, né, nisso que a gente busca. E quando eu entrei na terapia, eu fui para essa busca e eu entrei junto com meu esposo. Que legal. Foi nós dois juntos e gostamos muito. E a partir dali, desse treinamento, né, nesse curso, nesse preparo, nós começamos a fazer terapia para famílias, porque foi um divisor de águas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós queríamos transbordar isso. E foi assim que a gente começou nesse universo terapêutico. Que legal. E já há 5 anos, né, praticamente fazendo a parte terapêutica como assistente terapeuta, tanto eu quanto ele. Quando foi em 2024, eu decidi me especializar no universo emocional feminino. Que legal. E a procura foi muito grande, por quê? Porque a necessidade maior sempre eu via para o lado das mulheres. E com essa tendência de ir mais para o lado das mulheres, eu entendi que uma mulher curada, gerações se curam com ela. Exatamente. Uma mulher sarada, sua casa é transformada, seus filhos são transformados, seu marido é transformado. Isso mesmo. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisa parar e ela precisa se olhar. Exatamente. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada e ser esse divisor, né? Esse diferencial, tanto primeiro para ela, porque a busca da cura emocional é para ela, para depois servir o próximo, servir ali os que estão à sua volta. Que legal. E já entrando nesse assunto, na sua visão, quais são as principais feridas emocionais que você encontra hoje nas mulheres? Quais são as principais? As principais? Eu vejo 2 feridas, assim, que eu falo assim que tem sido assim muito apresentadas, que é a ansiedade. Eu vejo ela como a número 1, porque a própria palavra diz assim: não andeis ansiosos por nada. Sim. E às vezes a gente está preocupada com aquilo que ainda nem aconteceu. Exatamente. E, né, muitas estão sofrendo com crises. Por quê? Há um trauma, há algo disfuncional dentro dela. E ela precisa buscar, sim, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um tratamento, sim. Mas por quê? Há uma causa. Aonde está essa causa? Sim. Dessas crises que ela vem sofrendo, né, de coisas que ainda não aconteceram. E uma segunda que eu vejo assim, uma segunda opção aí, às vezes até mesmo a falta de perdão, a falta assim, aquele rancor, aquela raiva. As mulheres estão tendo sim muita raiva, depressão. A depressão tem atingido, né, muito as mulheres, porque a crise de ansiedade chega. Qual é o caminho depois para isso? É uma crise também, é a depressão. A depressão, ela nos leva para o buraco.
A depressão pode nos levar à morte. Uhum. E se você não encontra ali um refúgio, se você não encontra ali pessoas para te pegar na mão, para te levantar, você pode sucumbir. Às vezes a pessoa está do seu lado. Exatamente. Ela está sofrendo e você não vê, você não percebe. Então, eu vejo aí 3 pontos aí importantíssimos. A ansiedade, a falta de perdão, a depressão, são fatores muito fortes na vida de uma mulher. Entendi, Mônica. E é tão real isso que está acontecendo, porque a gente vê tantas informações, tantas reportagens de mulheres que realmente que sofrem com essa crise de ansiedade. E o que você pode dizer para essas mulheres hoje? O que fazer? Como conseguir lidar com isso? Porque a mulher muitas vezes não trabalha, às vezes fica o tempo todo em casa, cuidando dos filhos. O que ela pode fazer? O que ela... vai por esse caminho. Ah, sim. O que eu diria, né, para você que também tá aí nos vendo, né, agora, talvez você tá se encontrando nesse lugar, né, talvez você tá aí na sua casa, pensando assim, qual o valor que eu tenho, Sim. né, muitas mulheres se perguntam, como um dia eu me perguntei, eu diria assim para ela, pare, olhe para você. É o tempo que, assim, as mulheres, a gente se doa tanto. Sim. A gente faz pelo outro, a gente faz pelos filhos, faz pelo marido, pela casa, pelo trabalho, né? Tem muitas mulheres que trabalham fora. E eu falo assim, mas você para um tempo para se olhar? E é tão difícil a mulher fazer isso, né? Tem que geralmente não faz, né? Exatamente. A gente precisa parar, a gente precisa se olhar, Sim. a gente precisa enxergar, né, nos enxergar. Só que, às vezes, com as demandas, são muitas, são altas, você não para se enxergar. Sim. Você não para esse tempo para se olhar, para se ver, para se compreender. E aí é onde começa, né? Eu não posso isso, eu não consigo isso. E ali, às vezes, quando você vai olhar, a mulher está numa situação de escassez emocional, né? Onde, como eu falei, chega a depressão ou uma crise de ansiedade e ela nem sabe o porquê. Só que aí existe cura, existe tratamento, existe. Hoje tem para isso, né? Sim. Eu vim de uma situação, eu me lembro que eu me encontrei num estado emocional assim da minha vida, num estágio da minha vida, na minha fase da juventude, que eu falei assim, eu queria muito ter tido a oportunidade de poder ter, assim, terapeutas que me ajudassem a se levantar. Eu não tive. Mas eu tinha caminhos, eu pude fazer escolhas. Só que nem sempre a gente está com o estado emocional preparado para fazer essas escolhas. E a gente tem que trazer as pessoas hoje, as mulheres, num estado de consciência. Sabe, a gente precisa parar, se olhar, sentir mais leve para aquilo que a gente precisa resolver, para as decisões que precisamos tomar. Que eu vejo isso, sabe, Gabi? Às vezes a gente fala assim, eu não vou procurar terapia, porque, né, a gente comentava, é coisa pra louco. Não! Exatamente, ia te perguntar isso agora. Muita gente fala isso, né? E é necessário ter a terapia hoje, né? Eu falo assim, acho que todo mundo precisa ter uma terapeuta ou um terapeuta, exatamente. Né? Porque assim, eu falo assim, gente, é muito bom você... tá ali com alguém que tá te orientando. Não é que a pessoa tem o controle. Eu não tenho controle da vida de ninguém. Mas eu estou ali para trazer o quê? Para aquela pessoa uma plataforma firme. Sim. Tirar aquela mulher daquela situação de escassez, de dor, trazer ela para cima. Sabe? Levantar. Sim. E ali ela poder enxergar um caminho. E quando ela enxerga esse caminho, aí a coisa muda. Aí a história da vida dela muda. Exatamente. A visão dela muda. Então, assim, ela consegue assim, tomar decisões. Como uma pessoa em estado de escassez, por exemplo, ela consegue tomar decisões. Ela não consegue. Não consegue. Ela não tá vendo nada, ela não tá vendo saída, ela não tá vendo luz. Mas há saída, né? Há um caminho. Então, assim, a terapia, eu sinto que a terapia, ela é isso. Ela tira a mulher do poço. Sim. Ela levanta a mulher do poço, Exatamente. coloca numa plataforma para que ela enxergue um caminho.
Olha que lindo, gente. É. É maravilhoso. Procure um terapeuta. Procure um terapeuta que é muito bom. É muito bom. E entrando nesse assunto, né, que a gente fala, a gente já ouviu, muitas pessoas falam, né, eu não preciso de um terapeuta. E muitas vezes a pessoa está passando por um processo. E aí acha que consegue fazer com as suas próprias forças e não consegue. Já chegou pessoas assim falando, mas eu não preciso? Já. E como você reage com isso? Porque a gente, terapia é pra quem tá precisando tomar remédio, aquela estarja preta. Não. Como que foi isso, Mônica? Como você reage? As pessoas chegam até você e falam, não preciso. Mas você olha pra pessoa, já bate o olho e fala, não, você tá precisando. E olha, eu já me deparei com situações assim, principalmente as pessoas que estão à minha volta, né? Que geralmente fala isso, né? Mas assim, como que eu trato isso de uma maneira muito leve? Por quê? Para quebrar o paradigma, né? Porque é um paradigma, ali tem uma parede. Sim. Eu acho que se todas as pessoas compreendessem, Gabi, que todo mundo precisa de um terapeuta, só um mínimo, pelo menos um pouquinho, tudo ia se tornar mais leve. Sim. Né? E quando as pessoas falam isso pra mim, eu não preciso de terapia, eu não preciso disso, mas assim, chega um ponto da nossa vida, eu procuro mostrar, nós precisamos sempre tomar decisões. A nossa vida, todo dia você tem algo para tomar decisão, você precisa decidir algumas coisas, você precisa resolver situações, e a gente sempre tem alguém que é um referencial para nós. Sim. Eu falo pro meu esposo assim, nossa, a gente tem sempre alguém para olhar. Então, assim, às vezes aquela pessoa, eu falo para todas as minhas pacientes que chegam até a mim, você tá aqui, você já é uma vitoriosa. Exatamente, porque escolheu estar porque ali, escolheu estar. Então, eu sinto que quando aquela mulher chega até a mim, pensa a barreira que foi para ela chegar até mim. Que ela já enfrentou ali. Ela reconheceu. Sim. Ela já reconheceu, você já reconheceu que você precisa de ajuda, Exatamente. que você precisa de alguém ali te orientando. Exatamente. Então, assim, ela já é uma vitoriosa. Sim. Então, quando ela chega ali, eu mostro pra ela de uma forma muito leve o que ela vai fazer naquele momento ali, a jornada que ela vai passar. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que a terapia é assim, ela vai chegar lá, ela vai espejar tudo e já resolveu o problema. Não, a terapia ela é um processo. Sim. No entanto que hoje todas as minhas pacientes que passam comigo, elas passam por 10 sessões. São 10 sessões fechadas, específicas para cada momento que ela tá ali comigo. E hoje na minha terapia, ela dura de 1 hora a 1h30. Olha só. Então, assim, eu até brinco, eu falo assim, gente, como a gente consegue às vezes fazer um tratamento em 40 minutos, 30 minutos? Eu falo, meu Deus, eu não consigo. Porque assim, aquela história, eu acolho aquela história. Sim. Eu tenho que entender que aquele ambiente, naquele momento, para aquela mulher, é seguro. Ela pode se sentir, exatamente. Isso, né? Ela pode confiar também. Exatamente, ela precisa se sentir segura. Né, naquele momento, porque ali ela vai expor tudo que ela tá sentindo. Então eu sempre falo para elas assim, não se preocupe, você tá num ambiente seguro, você tá num ambiente confortável, se sinta assim. Então realmente, Gabi, elas chegam, elas relaxam, né? Exatamente. Hoje eu tenho feito muitas terapias online, e assim, elas podem sentir isso também, mesmo sendo online. Por isso que quando elas vão fazer, eu já falo, esteja num ambiente seguro, tranquilo, calmo, para que ela possa sentir realmente aquele momento, que aquele momento ela reservou para ela. Para ela se cuidar, ela tá olhando para ela. Sim. E eu falo né, assim, falando para todas aí, que, olha, você precisa ter esse tempo para você. Precisa. Né, para entender isso, né, que é maravilhoso. E aí, pensando, a mulher chegou pra você e falou assim, não precisa de terapia. Aí quando faz as 10 sessões, como que ela sai? Como é que elas reagem? Eu falei, nossa, como que eu mudei? Será que é dessa forma? Porque a gente pode pegar, tem momentos engraçados, porque a pessoa fala, não precisa. Aí no final, nossa, eu preciso fazer mais. Será que existe isso? Porque as mulheres, né, falam, não preciso agora, mas quando vai ver, quando concluiu, fala, como eu precisava disso antes. Olha, Gabi, são muitas histórias, né? Mas
Hoje também eu já tive até a oportunidade de trazer alguém aqui, né, que vai participar daqui a pouco conosco, que vai poder testemunhar isso. Mas eu vejo assim que o processo terapêutico, quando vai passando cada etapa, porque cada etapa é uma etapa, eu consigo enxergar a mudança. Cada sessão que ela volta é uma transformação. Sim. Às vezes aquela mulher chegou, ela tá num estado de depressão, por exemplo, e ela chega ali caída, ela vem caída mesmo. Só que chega na próxima, ela já tem um sorriso. Aí na próxima, ela já tem uma maquiagem, que é o caso que nós vamos ouvir hoje. Aí no próximo, ela tem um olhar diferente para as coisas. Aí no próximo, ela consegue amar a sua casa. No próximo, seus filhos, como lidar. No próximo, nossa, eu consegui resolver isso. No próximo, aí quando chega no final, elas olham pra mim e falam assim, por que eu não fiz isso antes? Igualzinho você falou. Aí elas falam assim, a gente tem que acabar a terapia, doutora? Aí às vezes Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais? Aí eu falei, olha, agora você vai frutificar em vida de outras pessoas. Exatamente. Eu sempre eu procuro passar isso. Por quê? Porque ela foi tratada, ela foi curada. Muita gente brinca comigo assim, fala assim, mas onde você estava que a gente nunca te viu? Gabi, se eu contar pra você que eu nunca, assim, eu falei assim, divulguei, vamos dizer assim, o meu trabalho. Uhum. Não, todas as pessoas que passaram por mim, até mesmo com o Fausto e por mim, elas foram, porque uma foram falando pra outra, né? Vai lá que você vai ter resultado. Vai lá que vai funcionar. Dá certo, dá né? certo. Vai que funciona. E aquelas pessoas, a gente pôde ver, sabe, é muito gostoso isso, porque você vê a transformação, não só na vida daquela pessoa, porque ela começa a falar assim pra você, não é só a pessoa, é a casa, é a família. Ela pôde levar aquele resultado na vida dela, ela pôde transbordar para outras pessoas. Eu falo que isso não tem preço. Dinheiro nenhum paga. Exatamente. Sabe? Ver, poder a pessoa te encontrar, depois passa um tempo, passa anos, que foi o que aconteceu comigo. E quando te vê, fala assim, obrigado, porque aquela palavra foi chave na minha vida, porque aquela dica que você deu foi essencial para o meu casamento, foi essencial na vida dos meus filhos. Então, assim, mas tudo dentro, claro, da área. Ali a gente traz assim, né? Todos, como sabem, eu sou terapeuta cristã. Então ali a gente vê também todo o mover. Aí perguntam assim pra mim, mas você só atende pessoas cristãs? Não, eu atendo todos os tipos de mulheres. Sim. Aquela que precisa, aquela que necessita. Então eu vejo assim, se você chegou lá, você tem, independente da sua religião, independente do estado, eu só quero que você possa ver a luz. Eu quero que você saia dessa escuridão mesmo. Exatamente. E venha para a luz, para que você possa enxergar o caminho, né? Tomar suas decisões, mas emocionalmente curada, emocionalmente bem, fisicamente bem. Porque assim, pensa assim, é uma dor que bate. Todas as mulheres que chegam, é uma dor que existe ali, já na vida dela, que tá ali. E tem as dores que são mais latentes. Né? O que é uma dor latente? Por exemplo, se eu sofro de medo, é um medo que me persegue, que consome, que consome. É ruim ter medo? Não, você tem que ter um medo para algumas coisas, mas que forma que você está lidando com esse medo? Né? Eu entendi que as minhas emoções, não é que eu não vou ter emoções, mas elas podem ser gerenciadas. De que forma eu quero que ela entre dentro de mim? Exatamente. Se eu tô, exatamente, porque se eu estou sabendo como lidar, é como assim, eu sempre desenho isso, né, nas minhas terapias. Eu faço lá o cérebro, aí ele tem a caixa. O que você precisa fazer? Você precisa organizar cada coisinha no seu lugar, como a nossa casa. Exatamente. Então, pensa assim, se nós somos o reflexo da nossa casa, uau, como que eu tô? Exatamente. Emocionalmente. Exatamente. Então, assim, olhe para sua casa. Aí você olha para você. Você sabe que você precisa de ajuda, que você precisa de cura para que as coisas se reflitam. Então, eu olho todo um todo. Sim. Porque nós somos feitos de 3 elementos, Gabi. Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E se sua alma
que as suas emoções, que é ali onde você recebe tudo, não estiver bem, sabe o que vai acontecer? Seu corpo vai responder. Exatamente. Seu físico vai começar a mostrar dores, vai machucar, algo vai acontecer que vai te mover a falar assim, tá doendo. Tá doendo. Mas por que tá doendo? Uhum. E aí é onde você começa, eu preciso de ajuda. Exatamente. É aí, né, não precisaria chegar a esse ponto, mas as pessoas só procuram quando dói. Exatamente, quando tá lá no finzinho já, né? Exatamente. E entrando nesse assunto, antes da gente chamar a nossa convidada para contar um pouquinho mais, eu queria saber o quão é importante da mulher procurar uma terapia, porque muitas vezes é a mulher que precisa, o homem também precisa, mas a mulher, ela recebe tanta carga, ela carrega tanta carga, e quão é importante da mulher que procura a terapia, e quanto isso reflete na casa dela, nos filhos, no marido, até mesmo daquelas mulheres que trabalham fora, ou aquelas que ficam 24 horas em casa, quanto isso reflete quando a mulher realmente procura, não, eu vou procurar a terapia, e quanto isso vai refletir dentro da casa dela. Olha, Gabi, eu pude experimentar isso, né, assim, através das histórias e através dos feedbacks, né, que a gente vai tendo retorno disso, né, o que vai refletir? A sua mudança, a sua transformação, quando você passa pelo processo terapêutico, eu vejo assim que vai ser luz até mesmo para ela resolver situações com os filhos, decisões para tomar com o seu marido, porque hoje, por exemplo, a gente sabe que quando casamos, nenhum é igual ao outro, Não, certo? Ali há uma junção ali, mas assim, vocês vão trabalhar ali em conjunto, você cede algumas coisas, que nem eu já peguei mulheres extremamente explosivas. E aí, com o processo, elas começaram o quê? Se acalmar. Sim. E aí elas começaram a entender, poxa vida, eu também tenho que entender o lado do outro. E aí ela começa a trazer isso pra dentro de casa. Já teve maridos falar pra mim assim, ó, não quero que a minha esposa pare com a terapia. Meu Deus! Já aconteceu isso. Meu Deus do E céu. foi tão engraçado que eu falei assim, então investe nela. Investe. Né? Maridos. Porque aí eu falo assim, maridos, investe nas suas esposas, Exatamente. né? Por quê? Porque assim, gente, é um resultado realmente. Por exemplo, aqueles filhos que... A gente sabe, criança, gente. Criança dá trabalho, criança é criança. Criança é bênção no lar, né? Eu tenho 2 menores lá que eu falo, são uma bênção na minha vida. Se eu não tivesse no processo terapêutico, eu não sei se eu suportaria talvez algumas coisas. Sim. Mas assim, a gente consegue gerenciar. Eu vou te dar um pequeno testemunho. Eu tenho o meu menininho de 4 anos, o Pedro. E o Pedro, ele sempre foi mais explosivo, ele sempre foi mais nervoso, então assim, ele é o menor, mas sempre foi o mais chorão, mais tudo. Eu tenho um desse em casa. Você tem um desse? 3 anos. Então, eu tenho o Pedro de 4. E aí, com 2 anos, eu comecei a perceber que ele era agressivo. E como eu já estava nesse processo, né, fazendo terapia, entendendo mais, isso me ajudou muito. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um combinado com o Pedro. Porque como ele era agressivo, então às vezes assim, ele ficava nervoso, ele tacava as coisas. Então ele começou a fazer isso com a Ana, que é a irmã do meio, então ele tacava as coisas dela. E eu tive um combinado com ele, chamei ele um dia, abaixei no mesma altura que a dele, olhei no olhinho dele, falei, filho, todas as vezes que você se sentir nervoso, você vai vir aonde a mamãe estiver e você vai me abraçar. Como eu sempre fiquei com os meus filhos 24 horas, né, do meu dia, então eu falava isso pra ele. Então, todas as vezes, se você ficou com raiva, você vem e me abraça. Foi uma estratégia que eu encontrei com ele. E Gabi, por 6 meses eu fiz isso. 6 meses. Todas as vezes que ele tinha crise, ele vinha, mamãe. Já sabia, ele vinha, me abraçava, né, sabe? E ele ficava nervoso mesmo, ele me apertava. E eu falava, pode apertar, filho. Aperta, você tá nervoso? Eu tô ainda, mãe, mas eu tô acalmando. E ele abraçava, muito fofo. E eu falava assim, filho, então, agora você tá mais calmo? Tô, mamãe, agora eu posso ir, então vai. E foram 6 meses assim. Hoje o Pedro não tem mais crises assim. E eu falei assim, o que me ajudou? Foi o conhecimento. Eu pude compreender as emoções do meu filho. Sim, muitas mães, por exemplo, quando passa pela terapia, eu trago essa compreensão dela poder olhar para os seus filhos
eles são pequenininhos, mas eles são seres humanos. Exatamente. Eles têm sentimentos, eles têm emoções. E dessa forma eu consegui ajudar o Pedro a se controlar. Porque eu falei assim, você já pensou se ele cresce assim nervoso? Aí num trânsito, por exemplo, ele nervoso do Como jeito que ele a gente vê hoje, né? Exatamente. Aí eu falei, não, isso reflete sim nos filhos. Reflete na casa, na família. Então, assim, o Pedro, ele foi uma resposta também pra mim. Porque eu falei assim, funciona. Então eu pude trabalhar. Então quando a gente passa pelo processo terapêutico, a gente consegue trabalhar isso na vida dos filhos também, né? E eu falo assim, eu tive um caso um tempo atrás de uma mãe que é de filho atípico, né? Sim. E faziam 7 anos mais ou menos que ela não saiu de casa por causa do filho. Sim. Então você imagina o estado dessa mulher, por exemplo, 7 anos. É muita coisa. É muita coisa. E ela se prendeu porque ela achava que o filho incomodava, porque ela achava isso. Mas ela não teve alguém, até aquele momento, para mostrar para ela assim, não, existem caminhos onde você pode levar o seu filho, onde você pode tratar o seu filho. Ele não é um peso, ele é uma dádiva de Deus na sua vida. E você poder mostrar esse caminho para ela, sabe? Para ela poder sentir o quê? Um pouco mais leve. Sim. Porque já não é fácil a carga, já não é fácil a jornada dela. Mas a gente poder mostrar para ela o valor dela, a importância dela, que ela precisava estar bem para aquele filho, Sim, né? exatamente. Então, assim, são tantas histórias, sabe, Gabi? Que se eu fosse sentar aqui, eram muitas, né, para contar. Mas, assim, são histórias que marcam, que você olha assim e fala, meu Deus, tem gente assim. Tem. E precisando, né, necessitando. Gente, isso é muito importante, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você que tá me vendo. Primeiro em nós, né? Depois através de nós. E a gente sem recursos emocionais, como que a gente faz pelo outro? A gente precisa gerar isso em nós. Exatamente, né? Exatamente. Muito bom, e agora eu quero chamar a nossa convidada. Você vai apresentar ela pra gente. Claro, tá com certeza. Gente, eu quero apresentar pra vocês, então, a Thaís, que tá aqui com a gente. A Thaís é uma paciente. Ela é um resultado, né, da Gabi, da parte terapêutica, né, e ela está aqui hoje comigo. Legal. Ela aceitou o meu convite também, né, de estar aqui com a gente hoje. Gente, a Thaís era muito tímida, muito assim, ela é uma história que ela chegou muito brava, né, assim, ela chegou, o que eu tô fazendo aqui? Então hoje ela vai contar um pouquinho da experiência dela aí, né, na área terapêutica. Nessa parte aí, né, Thaís? Fala aí. Bom dia, oi, Gabi. Tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada. Viu? E foi dessa forma mesmo. Conta eu cheguei quando todo mundo pensa, eu não tô louca, eu não preciso. Isso é bobagem, é perca de tempo. E a Mônica me recebeu super bem, foi bem paciente, amorosa. E foi um divisor de águas, foi um diferencial na minha vida. E realmente, na primeira consulta, eu cheguei assim mesmo. Eu falei, era tão expressivo o que eu tava sentindo, que ela absorveu isso. Ela conseguiu ver na situação que realmente eu não achava necessário estar ali. E quando ficamos bem mais de 1 hora na consulta, e eu saí de lá falando que dia que eu volto. Nossa, já pode marcar a próxima, né? Exatamente, porque as pessoas, elas rotulam, né, a terapia de uma forma que não é existente. E hoje eu conheço pessoas, passam pessoas pela minha vida, pelo meu dia a dia, e eu falo, façam terapia. Façam, né? É libertador. Sim. É aquilo tudo que vocês haviam dito sobre a autoimagem da mulher. E não é porque você está passando por um processo de dificuldade ou de enfrentando algo, ou porque você está bem. É o seu autocontrole, o seu autoconhecimento. E realmente é aquilo, mulheres curadas, elas curam. Ela cura no lar, ela cura no trabalho, ela cura na sua comunidade, com a sua família, ela cura em todos os aspectos, porque quando você se enxerga, você consegue enxergar o outro. E às vezes no nosso dia a dia, correria, a nossa vida não nos permite isso. A mulher, ela não tem essa liberdade,
Porque todas as mulheres que necessitam, não é porque ela necessita, porque ela tá numa dificuldade, não. Às vezes você tá até bem, mas você olha pra você enxerga Sim. o seu íntimo, o seu profundo, o você mãe, o você só você, Gabi, Uhum. ou só você esposa, ou só você na sua comunidade. Não, você tem que enxergar um Um todo. todo, né? E a nossa vida é uma caixinha, então a mulher ela separa tudo, né? Uhum. Ela acorda já separando toda a rotina dela. É. Só que é a rotina que ela oferece. E o que você tem pra você? Sabe, o ato de você sentar assim e você ficar lá 1 hora, 2, que seja, olhando pra você. Porque você se identifica como pessoa. Você passa. Eu me descobri. Eu tenho 35 anos e tem 1 ano que eu acho que eu me conheço. Olha só. Que eu conheço a minha personalidade. E que eu fui rotulada uma vida, me taxava assim, ah lá, a estouradinha, a estressadinha. E hoje eu sei a causa disso. Hoje eu trato isso e eu trabalho isso. Por quê? Isso acaba infectando o seu ambiente. Sim. As pessoas te rotulam por uma ou outra atitude que você tem. E o rótulo você pode trocar. Você pode Isso apagar. mesmo, isso mesmo. Só que a mulher, ela tem que entender isso. Ela tem que se permitir. E eu digo mais uma vez. Façam terapia. Entenderam, né, mulheres? Vocês Façam entenderam. Terapia. Você viu que ela tá até sorrindo É, aqui, né? A terapeuta dela pode falar mais, né? Nossa. Chegou de um jeito e saiu de uma outra forma e tem vivido grandes coisas, E né? realmente é isso mesmo. É isso que. Só que o que separa tudo isso é você se dispor. É o querer. Eu vi uma necessidade minha. Uhum. Não minha terceirizando a maternidade, um casamento, um relacionamento, nada. Nada disso. É você focar. Sabe aquele. Quando você vai se maquiar, que você levanta e você se olha no espelho? Você não tá. Você tá olhando sua imagem. Sim. A terapia faz você olhar o seu eu, o seu interior. Porque às vezes não era porque eu era estouradinha. Foram situações Que foi causando tudo isso, né? que eu não tinha opção. Uhum. Eu me blindei de uma forma que eu achava que era necessário ser assim. E não era necessário. Então a terapia me auxiliou e tem me auxiliado a eu olhar não pro espelho, para eu olhar o meu íntimo e o meu profundo. Mas tem que se permitir. Façam terapia. Façam terapia, né? E Mônica, você olhando agora para sua paciente, porque ela continua sendo paciente, né? Ela é. Você olhando para ela, o que você pode continuar direcionando? Falar assim, ó, olhe para Thaís. Até rindo já, né? Olhe para Thaís e o que você pode dizer para as mulheres hoje? Falar assim, ó, ela fez terapia, ela fez isso, mas continue dando esse passo, não pare. Muitas vezes a pessoa não faz mais, não continua depois das 10 sessões, né? Mas o que você pode dizer também, a Thaís também pode dizer, continue fazendo isso que dá certo. Eu ouvi no comecinho que fala, respira, né? Respira. 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 O que você pode dizer isso? Vendo a sua paciente aqui hoje, contando um pouco da história dela, que inspira outras mulheres, que tem mulheres que se encontram dessa forma. E muitas das vezes não sabem a causa disso. Só que aí a mulher parou de fazer a terapia. Qual que é o que ela pode seguir? Será que tem uma regrinha ou não? Então, o que eu digo? A gente está em constante processo terapêutico. Porque cada dia você vai lidar com uma situação, né? Como vocês podem ver, né? Aqui a Thaís, né? Linda, né? Sorridente. A Thaís não chegou assim pra mim. Sim. Né? E, assim, foi um processo. Como ela mesma falou aqui. Foi um processo, foi dia a dia. Só que, o que eu digo quando ela falou do respira? Por quê? No nosso método, no nosso processo terapêutico, eu trabalho a respiração. Olha a importância, né? Mulher, você tem assim, nós somos uma máquina. Somos. Nós só precisamos saber como trabalhar ela. Então, o respirar, até a nossa respiração, ela faz todo sentido para nós mulheres. Você, mulher, você é cíclica. Então, assim, pensa assim, você tem
4 tipos de temperamentos em um único mês. Gente! Seus hormônios alteram, né? Exatamente, Você tá em constante mudança. Respira. Respira, que é importante. Meu Deus. Então, assim, ela pode continuar. Como ela continua isso? Se olhando, como a Sim. Thaís falou, você tem que se olhar. Você precisa se olhar assim, mas é olhar o quê? Para o seu interior, saber assim, eu tô passando por essa situação hoje, mas hoje eu já sei como trabalhar. Eu tenho um programa chamado Detox Emocional. A Thaís passou pelos 2 processos, tanto terapêutico quanto detox. Uhum. Geralmente, as pacientes, antes de entrar na terapia, elas passam primeiro pelo detox. Sim. Para conhecer ali um pouco do que é, né, ali. É uma desintoxicação emocional. Sim. O que está ali te afetando? Então, ela vai passar pelo processo de 28 dias ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu dia. Eu tenho 2 métodos que eu trabalho com detox, tanto dos 28 dias, quanto eu faço também 4 dias de 3 horas, passando pelo processo da limpeza emocional. Legal. E temos os retiros também hoje com mulheres, Que legal. presencial, né, que é um final de semana, né, na instância Gilead em Arujá, que a gente faz para o detox emocional. Então, assim, as mulheres têm procurado. Então, ela é um divisor. Por quê? Ela chega lá, então ela sabe que ela está indo por uma busca da cura, Sim, né, dessa pra ela limpeza, mesma. né, emocional. Então, ali é um trabalhar interno dela. É um individual mesmo. É uma coisa muito individual, sabe, Gabi? E ali já é uma limpeza. Sim. Ali ela já começa o processo. Só que quando ela entra no processo terapêutico, que é mais profundo, que é mais o oculto, né, como a gente fala, ali ela começa a viver. A Thaís, eu né, fiz questão de realmente hoje ela estar aqui comigo, porque ela foi um resultado um processo muito lindo, e ela não foi só um processo terapêutico da necessidade daquele momento, foi um resgate de uma identidade. Isso é maravilhoso, né? E Isso resgata, é bom. quando você resgata uma mulher e ela reconhece, ela poder ver quem ela é, ai, não tem preço, Gabi. Não tem. Né? Ela mesmo pode falar tá que agora ela tá sorrindo, gente. Ela tá respirando bem. Então, assim, a Thaís, ela teve momentos de crise, ela teve, né, Thaís? Eu tô contando aqui porque ela tá aqui e eu posso compartilhar, tá? Não, eu sempre falo para as minhas pacientes assim, ó, aqui, fica aqui, morre aqui. Exatamente. Né? A menos que ela fale, a menos que ela me autorize, a menos que tudo. E por isso que ela tá aqui hoje, né? Então, dela eu posso falar, tem autorização. Então, assim, a Thaís, ela teve crises. Então, assim, que realmente o processo terapêutico você pega ali, é andar do lado. Eu vejo que é andar do lado. Exatamente. É pegar na mão, né? Pegar na Falar, mão. vem aqui que eu estou aqui pra te ajudar. Né? Exatamente. É levantar aquela pessoa. Ela já chegou no estado, ela não tá ali pra ouvir assim, Gabi, eu tô ruim, vai ficar mais ruim. Não, peraí, não, vai ficar pior, né? E não, é trazer clareza. Sim. Filha, vamos ressignificar algumas coisas, né? Passar, porque no nosso processo terapêutico a gente passa por ressignificação. Você não precisa fortalecer o que é ruim. Vamos trazer as coisas boas, para que as coisas ruins saiam, para que aquela memória, sabe, que te causou dor, que te machucou, ela fique ali, mas que nós possamos preencher. Sim. Né? É como eu vejo assim, que é como o mover de Deus em nós. Gabi, o Espírito Santo, ele também é algo assim fundamental nisso. Não tem como não trazer Deus. Sabe? Porque essa paz... sabe a paz que excede o entendimento que a palavra diz? É essa paz que a gente vai trazer. Essa tranquilidade, sabe? Para aquela alma que naquele momento ela tá naquela dor. Ela não quer que você... Ela não deseja que você tá ali para julgar, para apontar. Porque não, já tem isso porque já em tem, volta, né? O peso já tá tão grande. Ela não tá precisando de você ali para você apontar nada. Você tá ali para ouvir a história dela e sem julgamento. Exatamente. Né? Todas que entram, né, Thaís? Fala aí. É sem julgamento, é você ouvir.
Não importa o que ela vai falar assim, eu tô com uma dor de barriga, tá bom, eu acolho a sua história. É entender, é ouvir. Nós precisamos ouvir mais. Exatamente, né? exatamente. Então, é isso. Que maravilhoso. Continuar, né? Procurem, gente, Procura a terapia. Faça terapia. E Mônica, antes da gente já caminhar pro final, finalizar, mas eu queria saber de você. Quando você olhou alguma história, ouviu alguma história, e você olhou e falou assim, é isso. Eu fui chamada pra isso. O meu coração arde pra isso. Quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Foi lá no seu, quando você procurou? Ou foi alguma história que você pôde ajudar? Pôde reerguer a mulher e falar, não, é isso que eu preciso fazer e é isso que eu vou fazer. Olha, são, né? Mas eu vou ser bem específica. Eu acho que esse chamado, assim, terapêutico, voltado para a mulher, na parte voltada agora, né, para o universo emocional feminino, começou em mim. Por quê? Em 2023, eu estava numa rotina, né, mesmo sabendo sobre a terapia, mesmo fazendo a terapia familiar junto com o Fausto e tudo aquela, né, atendimentos, enfim, eu me peguei a um ponto assim, vamos dizer assim, eu não estava em depressão, mas eu me perguntava assim, nossa, minha vida é só essa, viu? Você que está em casa, que talvez você deve estar se sentindo assim agora, eu cheguei a uma situação, Gabi, que eu olhava e falava assim, só minha casa, só minha família, os filhos, e eu não... E a mesma coisa, a mesma todo rotina. Dia. Uhum. E um dia eu falei assim, eu não sei, eu acho que eu tô entrando, e foi o próprio Fausto que percebeu, dentro de casa. Ele falou assim, Mônica, eu acho que você precisa de ajuda. Mas agora não, sabe? E ele me orientava sempre ali, conversando comigo, então, sim, como a gente sempre foi muito aberto. Uhum. E eu falei assim, eu também acho que eu tô precisando de novo. Foi quando eu conheci o universo emocional feminino na parte terapêutica específica. E eu falei assim, eu vou. Aí eu falei assim, eu vou me cuidar. Eu vou começar a gerar recursos emocionais. Sim. Eu precisava de recursos. Porque eu já estava indo para um lado que eu estava realmente caminhando para uma depressão. Porque eu falei assim, nossa, eu já não queria fazer quase nada, eu só cuidava das crianças. Uhum. Sabe aquela rotina? Sim. Eu acho que vocês vão me compreender como mulher, que a gente vai entrando nessa rotina. Acaba entrando numa bolha, né? Isso. Faz a mesma coisa. E tudo mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Aí eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo. Só que eu percebi. E quantas não percebem? Exatamente. E aí foi um despertar. E eu fui pra essa área. E eu fui estudar. Eu falei, eu sempre gostei muito de estudar. É uma parte assim que eu falo assim, se eu pudesse eu vivia na escola estudando. Sempre gostei de estudar, de buscar conhecimento. Eu parei de trabalhar já há 9 anos fora, sim, né, para cuidar da minha casa, da minha família. Só que eu não parei os estudos, o conhecimento das coisas. Eu sempre continuei. E nunca é demais. E nunca é demais. Nunca é demais. E eu fui estudar. E ali eu fui me descobrindo. Eu falei, gente, esse ponto. E por trabalhar quase 24 anos com criança, sim, na parte pastoreando criança, eu via a necessidade das mães, com os filhos, as dificuldades que as mães enfrentavam com os filhos. Sim. E eu falava assim, peraí. Aí eu, no processo terapêutico, estudando, entendendo, compreendendo, eu falei, não, peraí, o alvo é a mulher. Peraí, se uma mulher curada pode curar sua casa, quantas mulheres não estão assim hoje, nesse estado? Foi um estralar para mim. Foi quando eu entrei no estudo mesmo, ali, em 2024, que 2023, final de 2023 para 2024, e eu fui compreendendo ali melhor ainda mais, sim, a terapia. Eu fui buscando mais conhecimento. E eu falei, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar a parte terapêutica com mulheres. Hoje eu falo assim, hoje eu tenho convicção, sabe? Eu falo isso assim com muita alegria no meu coração. De poder levantar, assim, mulheres,
sabe, de mostrar para ela o valor que ela tem, que ela pode gerar valor na vida de outra mulher, de uma filha, né? No caso da Thaís, eu tenho ela aqui hoje como testemunho, que ela pode gerar recursos na vida das filhas emocionais, da onde ela saiu. Então, assim, isso não é pra minha glória, não. Sim. É porque você começa a olhar assim, gente, dá Dá certo. certo. Tô ajudando outras mulheres, exatamente, a se levantar. Deixa eu falar uma coisa pra você, mulher que tá aí me ouvindo. Se você tá num lugar de dor, de sofrimento, você pode sair daí. Você não precisa ficar dentro desse lugar. Você pode gerar recursos, ressignificar algumas coisas na sua vida, gerar recursos emocionais para que você possa viver o melhor, o extraordinário que tem para sua vida. Você não precisa ficar nesse lugar. Sabe, Gabi, a gente precisa entender isso. Nós somos mulheres que geramos. Sim. Nós somos mulheres que, né, nós damos a vida. Exatamente. Olha que coisa gloriosa, né? Isso. E nós temos esse dom, é poder de Deus em nós. Então, assim, você pode gerar vida. Olha que coisa maravilhosa. Crescer, florescer, sabe? Estar num lugar de destaque. Você não precisa estar por baixo. Isso mesmo. Né? E quando eu falo desse destaque, é por você mesma. Não é, né? Você vai gerar em você para passar para o outro. Primeiro em nós, depois através de nós. Olha isso, né? Que lindo, gente, que maravilhoso. Né? Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Nós estamos aqui caminhando pelo final já. Eu fico muito grata, muito grata. E, Mônica, quero que você olhe para essa câmera. A Thaís também vai falar, hein? Mas assim, deixa uma mensagem para todas as mulheres que vão assistir esse episódio. Deixa uma mensagem, tanto para olhe para você mesmo, ou procure um terapeuta. E fala pros maridos também, os maridos também podem ajudar. É verdade. Então olhe para essa câmera e deixe uma mensagem para essas mulheres que estarão nos assistindo. Olha, eu vou falar para você, mulher. Se você se encontra hoje, como eu disse aqui agora há pouco, no lugar de dor, no lugar de sofrimento, não é esse o lugar que Deus tem para sua vida, não é esse o lugar que foi gerado para você. Você precisa sim se olhar, se olhe, né? Pare, respire, enxergue, sabe? Vai trazendo a compreensão daquilo que você precisa para você, né? Precisamos gerar esse cuidado, sabe? Você é importante, você tem valor. Olha para você. Então, sai aí desse lugar. E para os maridos, eu tenho uma coisa para dizer assim: invista nas suas esposas. Isso. Invista. Não tenha medo de colocar ela numa terapia, não tenha medo de colocar ela nesse lugar, não. Porque ela vai gerar recursos emocionais que vai trazer vida para ela e vida para sua casa, para toda a sua família, na vida dos filhos. Né? Então, uma mulher transformada, ela pode transformar tudo em volta dela. Uma mulher transformada, ela muda, né, o ambiente, ela muda tudo. E a própria palavra diz em Romanos 12:2, nos transformeis pela renovação do quê? Da nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa mente para viver o quê? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nós. Isso aí. Amém? Que maravilhoso. E você, Thaís? Você que passou pela terapia, deixa uma palavra, uma mensagem para essas mulheres que vão procurar. A partir desse momento, elas vão procurar. Sim. Deixa um recado para elas. Façam terapia. Não, é brincadeira, mas é necessário também. E é muito importante ressaltar que em qualquer local que você esteja, em qualquer situação que você, mulher, se encontra, é justo que você possa olhar para você. Independente da dificuldade ou do momento que a vida te impõe. Não é um rótulo que vai te diagnosticar eternamente. Você pode mudar. É você querer sair daquilo que te limitaram e enxergar o que você pode ser. E nós podemos ser o que você quiser.
Não que o que foi lançado na sua vida é para a sua vida. Transforme, se permita, respira. Respira. Façam terapia. Que lindo. Porque é importante. É isso É aí. importante e toda mulher merece. Isso aí. Eu pudesse andar com uma plaquinha assim, ó. Façam terapia, né? Porque você se olhar, né? É, Você se olha e você olha o outro com amor. exatamente. Muda, eu sou outra mulher. Olha que lindo. Que Eu sou lindo. outra mulher. Maravilhoso. Legal. Muito bom ouvir isso, muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Ai, E eu quero que vocês falem suas redes sociais para quem quiser procurar você, Mônica, como terapeuta, Thaís também, se quiser saber um pouco mais da sua história. Qual que é as suas redes sociais, onde as pessoas podem te procurar? sim. Ó, hoje eu tenho o meu Instagram, né? Que é o @monica.souza com z.goes, né? E lá você tem um link que vai, né? Te conecta direto lá. Você clicando no link, você cai lá já no telefone. Você pode me procurar lá, que nós podemos agendar uma terapia. Isso. Lembrando que a primeira consulta ela é gratuita. Aproveita, Tá. gente, façam terapia. Ali é onde a gente vai bater um papo, vamos conversar, entender a sua história, né? Exatamente. E ali eu explico, né, como funciona todo o processo ali terapêutico. Tem o celular também, né, que é o 974194309, que você pode estar chamando ali também, porque é pelo WhatsApp. Legal, Tá bom? legal. E você, Thaís, quais são as suas redes sociais? Onde o pessoal pode procurar e falar, mulher, o que você fez que você tá diferente? Quem conhece sabe que tá diferente mesmo. É Thaís Isa, Thaís com TH, Isa com Z. E pode procurar, vamos bater um papo, eu tenho informações para trocar. Isso aí. E é muito importante, né? Se ajudar. Permita-se. mesmo. É isso, pessoal. Muito feliz, muito obrigada por aceitar esse convite maravilhoso. E eu creio que esse podcast pode atingir sua vida, mulher. Então Amém. procure uma terapia. Se você necessita, procure. E eu creio que você vai melhorar ainda mais. Eu agradeço e eu quero fazer aqui como o Will faz também. Não posso terminar isso aqui, esse podcast de qualquer forma. Eu vou falar pode e você vai falar romper. Tá? Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe. Compartilha esse episódio com outras mulheres que precisam ouvir, porque você pode Romper! Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.